Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Estava aqui gravando um outro vídeo para apresentação de um trabalho. Aproveitei, vou gravar também esse vídeo sobre Índice de Suporte Califórnia dos Solos, que é o CBR. Estou devendo esse vídeo a um inscrito do canal há uns 2 anos, 3 anos eu acho. E em homenagem a Emerson, vou gravar ele hoje. Então, para quem não me conhece, meu nome é Walterson da Silva Santos e atualmente sou técnico de laboratório da UFRN. Já trabalhei também na UFESA, no IFRN, e desde os meus 14 anos trabalho no laboratório. Tenho um pouco mais de 10 anos de experiência e nesse tempo tive algumas dificuldades. No começo não tinha vídeos sobre tutoriais de ensaios na internet, o YouTube também tinha pouquíssimo, e tive que correr atrás, aprender, tirar dúvida com professores, alguns professores muito experientes, como o professor Valnei. Enfim, esse vídeo o objetivo dele é trazer algum conteúdo um pouco mais profundo sobre o ensaio, para quem está introduzindo, para quem vai fazer, quem está fazendo curso técnico de edificações ou engenharia civil mesmo, nunca viu o ensaio e quer ter uma noção do que é. Então eu fiz bem esquematizadozinho mesmo, desenhei à mão, fiz o passo a passo para que não sobrem dúvidas. E caso tenha alguma dúvida aí, pode deixar no comentário, pode mandar o WhatsApp para mim, fico 100% à disposição. E vamos ao assunto. O vídeo é sobre Índice de Suporte Califórnia dos Solos, que é o nosso CBR ou ISC. CBR é California Bearing Ratio. E o que é esse ensaio? É um ensaio desenvolvido nos Estados Unidos que a gente usa até hoje aqui no Brasil. Mas primeiro eu vou pedir uma coisa que eu nunca peço. Deixe seu curtir no vídeo. Se não gostar lá no final, você volta aqui e dá o descurtir, mas curta logo e vamos em frente. A história do ensaio. A bibliografia diz que o ensaio foi desenvolvido na década de 40 por O.J. Porter, que é um engenheiro americano, se eu não me engano, a nacionalidade dele é americana. E ele desenvolveu um ensaio e ele pensou no seguinte: ele pegou uma brita lá da Califórnia. Não confundam Índice de Suporte Califórnia com Abrasão Los Angeles, são duas coisas diferentes. São nomes de cidades, mas não confundam. Então ele pegou uma brita da Califórnia e fez um ensaio de compactação, depois um rompimento. E ele chegou a alguns valores. E esses valores são padrão até hoje. E nós comparamos os resultados dele com os nossos resultados para os nossos solos, obtendo o CBR, que é uma porcentagem. Então, os valores que ele conseguiu seria para um deslocamento, uma punção de 0,1 polegada, a pressão na hora que ele conseguiu que a prensa penetrasse 0,1 polegada na brita dele, a pressão era 70,3 kg por centímetro quadrado ou 6,9 MPa. E para um deslocamento de 0,2 polegada, ele teve que a pressão era 105,5 kg força por centímetro quadrado ou 10 MPa. Esses valores estão arredondados. Se forem utilizar, utilizem da norma do DENIT, que a gente vai falar mais à frente um pouco. Como é um ensaio? Essa parte eu fiz cada desenhozinho desse à mão mesmo, para ficar bem esquematizado. Futuramente, quando eu receber uma amostra lá no laboratório, vou gravar também o passo a passo para ficar 100% completo. Mas vamos lá. O ensaio se resume ao funcionamento de uma amostra de solo compactada num certo teor de umidade, confinada lateralmente por um molde cilíndrico, daqueles moldes de compactação, e ela vai ser funcionada à medida que a prensa penetra no solo. É registrada a força necessária para fazer uma certa penetração. Se eu não me engano, a penetração vai de 0 a 12,7 milímetros. Acho que é isso.
E o nosso solo ensaiado, ele vai ser comparado, como eu já falei no começo, com aquela brita lá da Califórnia, que é uma brita padrão. E o resultado do ensaio é uma porcentagem. Vai ser uma porcentagem do resultado que a gente conseguir, dividido pelo resultado padrão. Então, o resultado pode ser 0%, se a força for zero. Pode ser um valor entre 0 e 100, se o nosso solo não for melhor que a brita. Se o nosso solo for melhor que a brita lá da Califórnia, o resultado do CBR é maior que 100%. Então, é possível ter um CBR de 150%, 200%. Para solo cimento, eu já fiz CBR de até 400%, com 4% a 5% de cimento. E há duas formas de fazer o ensaio. A primeira, que é o que o pessoal faz mais rápido, é fazer a curva de compactação, encontrar a umidade ótima, moldar um corpo de prova na umidade ótima e romper ele no CBR na umidade ótima. Esse é o método mais rápido. O outro método vai exigir um pouco mais de equipamento, pelo menos 5 equipamentos, ou fazer um de cada vez, é fazer aqueles 5 pontos da compactação e romper cada um deles. Rompe esse aqui, vai ter um CBR tipo 3%. Rompe esse aqui, tem tipo 20%. Rompe esse aqui, tem 50%. Aí esse aqui geralmente já dá um pouquinho menor, esse aqui um pouquinho menor. Então o primeiro método é o método de um ponto, fazer só um ponto. É um método mais rápido, exige menos. Às vezes não tem tempo nem equipamento para fazer 5 pontos de uma amostra. O segundo método é fazendo os 5 pontos e obtendo a curva. Como eu já falei, esse é o segundo método. E quanto à moldagem, para o CBR, o cilindro que nós usamos é o cilindro grande, aquele cilindro grandão, não é o pequenininho, o Proctor. E a fonte é a NBR 7182. Aí o cilindro grande vai depender também da energia que a gente vai aplicar, se é energia normal, intermediária ou modificada. O soquete que a gente vai usar também é um soquete grande. Para quem não conhece, tem um soquete grande e tem um soquete pequeno. Sempre vão ser utilizadas 5 camadas. E o que vai variar é o número de golpes. Se a energia normal for a estipulada, então vão ser 12 golpes por camada. Se for a energia intermediária, 26 golpes por camada. Energia modificada, 55 golpes por camada. Então, como é feito o ensaio? Inicialmente vamos ter aqui uma base, o nosso cilindro. Eu geralmente peso e meço esse cilindro, faço uma tabelazinha para já deixar ele calibrado. Toda vez, por exemplo, eu uso o cilindro número 25, eu já tenho o peso e o volume dele para não precisar fazer sempre. Vou parafusar meu cilindro na base, dando zoom aqui. Vou colocar o disco espaçador, a sequência não ficou. Coloco primeiro o disco, depois o cilindro para não se machucar. Coloco o anel aqui em cima, que é o que vai garantir que o solo passe um pouco da borda do cilindro e que o volume seja 100% preenchido. E vou colocar minha primeira camada. Dependendo da energia, vou aplicar lá meus 12 golpes, 25 golpes ou 55 golpes. Compactei. Vou fazer uma ranhura, algumas ranhuras nessa camada, que é para garantir a união dela com a próxima. Vou colocar minha próxima camada, compactei, faço as ranhuras, são os arranhões com alguma ferramenta como uma espátula. E a próxima. A última camada, ela tem que passar ela tem que entrar na área aqui do colarinho desse anel. Porque quando a gente tirar ele, ela vai ficar sobrando, a gente faz o rasamento. Então, tirou o anel e vai ficar passando aqui. Ela não pode ficar abaixo. Então, não pode ficar abaixo dessa borda, que o ensaio vai estar errado. Tem que ficar acima. Então, ficou acima. A gente vem com a régua biselada, raspa aqui, para garantir que o volume do corpo de prova seja o volume do cilindro. Fez isso, a gente vai tirar o cilindro, desparafusando ele da base, tirar o disco espaçador,
vai inverter aquele molde. Aonde estava aquele espaço do disco espaçador, a gente vai colocar o prato perfurado com a haste. E sobre esse prato vai colocar a sobrecarga. Então, colocou a sobrecarga aqui, o solo já está pronto para ser imerso. A gente só vai colocar, desenhar aqui o anel, um relógio comparador para medição do deslocamento, porque o solo vai ceder um pouquinho ou expandir, dependendo do solo. E a gente vai fazer a leitura inicial e vão ser feitas as leituras posteriores também. E a gente vai colocar agora o nosso solo com a sobrecarga e o anel num tanque com água. Essa água tem que cobrir a amostra. Então foi feito aqui. Passa lá a quantidade de dias. Acho que são 5 dias. A gente vai tirar ele da água, tirar o prato. Para isso vai ter que tirar a sobrecarga, devolver as sobrecargas e posicionar o corpo de prova na prensa. Esse quadradinho cinza aqui é o pistão da prensa, que vai comprimir o solo, vai romper o solo. Aí agora entra a parte importante. Para fazer esse rompimento, inicialmente a gente tem que aplicar uma tensãozinha inicial de 45, uma força inicial de 45 N, só para garantir que o solo está em contato já com o pistão. Então, para garantir que aqui é 45 newtons, na minha prensa eram 3 traços do relógio marcador de força. Vai depender da constante da prensa, de 2 a 3 traços. Aí tem que ser feito isso aqui. Porque senão, se não for aplicada essa força inicial de 45 newton, vai dar um erro que a gente vai ver lá na frente. Aí tem que ser feita uma correção, que também dá um pouquinho de trabalho. Então, aplicou 45 newton aqui, a gente vai zerar a força. Monta todo o conjunto, como está mostrado aqui, corpo de prova, o pistão de aplicação de força. Aqui na lateral é o deslocamento do corpo de prova em relação ao pistão. Aqui é o medidor de força. Esse anel é tipo uma mola que, dependendo da deformação do anel, essa deformação é proporcional à força aplicada. Então esse aqui é o anel da força, o relógio da força, e esse aqui do deslocamento. É esse aqui que tem que ser zerado. A gente vai colocar esse aqui zero também. Tá pronto para começar o ensaio. Geralmente, como eu faço, coloco um cronômetro e tem também uns aplicativos, daqueles aplicativos de atividade física, que a gente pode configurar ele para avisar de tempo em tempo as leituras. Isso para quem não tem uma prensa automática, que hoje já tem umas prensas automáticas, inclusive um colega comprou uma por uns 5 mil reais, uma prensa chinesa por 5 mil reais. Já estou fazendo comercial. E esses dados são do Manual de Pavimentação do DENIT 2006, página 39. Então, como é o ensaio? O ensaio ele é um jogo de cintura para sincronizar tempo e penetração. Então, partindo do zero aqui, com 30 segundos, a penetração registrada pelo anel de deslocamento tem que ser 0,63 milímetros. A penetração com 1 minuto tem que ser de 1,27 milímetros. Basicamente a gente vai fazer uma punção com velocidade constante de 1,27 milímetros por minuto. Não pode ser mais nem menos. Quando isso é feito manual, a gente vai ter que ir ajustando a velocidade para que isso seja garantido. E a norma desse ensaio é a NBR 9895 de 2016, página 5, que tem essa tabela. Então, à medida que a gente vai fazendo isso, é preciso que seja feita a leitura do anel de força, já que a leitura da penetração já está aqui estabelecida. A gente vai ler qual a leitura do anel dinamométrico. Então, leu tipo 30 tracinhos, anota aqui. Se a constante é, por exemplo, 10 newton por tracinho e deu 30 tracinhos, então a força aqui vai ser 300 newton. Essa constante vai estar na ficha de calibração do equipamento. Se não tiver, aí vai ter que ser feita a calibração.
E a pressão é só dividir a área do pistão de penetração, daquele pistãozinho lá que a gente viu que ele penetra no corpo de prova, é força sobre área. Dividindo Newton por milímetro quadrado, acho que o resultado já é em MPa. Aí, quanto isso aqui, por exemplo, chegou em 30 segundos, aqui não está em 0,63 ainda, está 0,55. Eu anoto a leitura referente ao tempo ou à penetração. Pela minha experiência, eu digo que é mais importante a leitura da penetração. As duas, como eu já disse, tem que estar juntas. Tipo, em 2 minutos, aqui é para estar em 2,54. Mas se não tiver, você espera chegar em 2,54 para fazer essa leitura aqui. Porque o erro vai ser menor. É melhor a leitura estar referente à penetração do que ao tempo. Então, essa é a tabela de ensaio. Para cada corpo de prova tem que ser preenchida uma tabela dessa. E aqui é um exemplo de um corpo de prova. A base, o cilindro, as sobrecargas. Esse corpo de prova já foi rompido. Veja a marca aqui do pistão. Tem mais ou menos 5 centímetros de diâmetro desse pistão. Já foi rompido. Eu só tirei uma foto aqui para mostrar como. E aqui o resultado. Lembram que a gente anota penetração versus pressão? O gráfico final vai ser isso aqui. E lembram também que eu falei que precisa ser aplicada uma força inicial de 45 newtons? Se aquela força não for aplicada, o gráfico vai ficar com a concavidade voltada para cima e vai ser feita uma correção desse gráfico. Então, se vocês virem algum dia um gráfico com concavidade para cima, é porque provavelmente não foi aplicada aquela força inicial de 45 newtons. Não quer dizer que seja, mas geralmente um operador experiente não tem esse problema de concavidade para cima no começo da curva. E aqui um exemplo de uma curva real, de um ensaio realizado no laboratório. Essa curva ficou com a concavidade para cima e foi feita a correção. E como é, eu não sei se o próximo slide tem, mas como é que é calculado o CBR? Feita a correção, a gente vai ter uma tensão calculada e uma tensão corrigida. Vamos focar nessa tensão corrigida, que mais na frente eu vou falar como faz essa correção. Mas a corrigida deu 2,304 MPa para a penetração de 2,54 milímetros. O padrão era 6,9. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir essa por essa. E eu vou ter um valor de 33,39%. Isso para 2,54 milímetros de penetração. Vou fazer a mesma coisa para 5,08. Eu tinha lá 3,858, corrigi, deu 2,304. Que eu acho que isso aqui é errado. Como está igual de cima, deve estar errado. Enfim, dividi esse por esse, deu 22,26%. Qual é o meu CBR? É o maior dos dois. Meu CBR vai ser 33,39. E mais uma vez eu vou escolher o maior dos dois valores. Eles nunca vão dar igual. Se der igual, alguma coisa está estranha. Eles vão dar um pouquinho diferentes. E a gente escolhe o maior como sendo o CBR do solo. Finalizou aí o ensaio. Mas eu falei lá daquela correção. A curva estava com concavidade para cima. Se eu pegar essa curva original e fizer a leitura da tensão correspondente à pressão de 0,2, eu vou ter um valor. Mas a norma manda corrigir essa curva e a minha nova origem vai ser essa. E eu vou pegar 0,2 daqui para cá. E essa aqui é a minha nova leitura, que vejam que é um pouco maior do que aquela anterior. Então a correção, basicamente, eu vou fazer uma translação de eixo e vou descontar uma certa constante C. E a partir desse C eu vou contar agora 0,2 para chegar aqui e encontrar a nova tensão. É um pouquinho difícil graficamente, a gente até consegue fazer, mas graficamente tem um erro, então eu aconselho fazer isso numericamente e o Excel é a principal. Mas
Como é que efetivamente a gente vai fazer a correção dessa curva? Eu aconselho que seja feita no Excel ou em algum programa como MATLAB ou Calc, qualquer um desses programas. Inicialmente, o que é que a gente vai fazer? Temos que definir a equação da curva, primeiro passo. E aí vai ter que lembrar aquele conteúdo lá do ensino médio, que eram as curvas e os formatos das equações. Equação linear não se aplica, equação de segundo grau não se aplica. O que se aplica aqui seria uma equação de terceiro grau. No TCC eu trabalhei um pouco com isso. A equação ideal é a do terceiro grau, por enquanto. Pode ser que exista uma melhor, mas a do terceiro grau. Para a gente trazer uma equação do terceiro grau para cá, temos que estudar um pouquinho sobre método dos mínimos quadrados, regressão polinomial, que é possível fazer no Excel. Então, basicamente, o que a gente vai encontrar é uma equação do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, de forma que o erro da curva obtida em relação a essa seja mínimo. Existe um método que é o método dos mínimos quadrados, com algumas matrizes que tem que ser resolvidas, e no final ele vai dar 4 coeficientes para a equação que melhor se encaixa nessa curva. Uma equação de terceiro grau. E agora, a gente feito isso, então, definir a equação da curva, a gente vai checar se tem concavidade para cima. Como é que faz isso? Se a gente tem a equação do terceiro grau, a gente consegue checar se tem inclinação com concavidade para cima, checando se há um ponto de inflexão nessa curva. Para quem pagou o cálculo 1, vai lembrar que o ponto de inflexão existe se no intervalo de 0 a 12,7 milímetros existe um zero para a equação da derivada de segundo grau. Então, nós temos aqui nossa função de x, que é uma função do polinômio terceiro grau, e eu vou ter também meu f' de x, que é a derivada primeira, e eu vou ter também a derivada segunda. Se essa derivada segunda, que vai ser uma equação do primeiro grau, derivada segunda da equação do terceiro grau, é uma equação do primeiro grau. Se essa derivada segunda tem um zero entre 0 e 12,6, que é o intervalo de medição do ensaio, então quer dizer que há um ponto de inflexão nesse intervalo. Se há um ponto de inflexão, então antes do ponto de inflexão a concavidade é voltada para cima, depois a concavidade é voltada para baixo. Isso lá de cálculo 1. Então checou, imagine que tem um ponto de inflexão. Terceiro passo é encontrar a inclinação no ponto de inflexão. Inclinação, derivada primeira, f'. Se eu tenho a derivada, eu tenho a função, a derivada primeira é bem simples. Encontrei a inclinação no ponto de inflexão. Aí para isso eu vou ter que saber qual o valor de x, que f' de x é zero. Encontrei. Jogo o x aqui no f' de x para saber a derivada nesse ponto. Encontrei a inclinação. Agora eu vou encontrar a intersecção da inclinação com as retas das abscissas, que é exatamente esse valor aqui. Eu tenho a inclinação e eu vou ter que saber onde é que essa inclinação toca aqui. A gente vai ter que revisar aquele conteúdo de intersecção de retas. Eu tenho a equação da reta, ax mais b, que o A é a inclinação da curva aqui. E eu quero saber quando é que ela toca aqui. É outro assunto que a gente tem que revisar também. Encontrei a intersecção, que aquilo é representado por um Czinho. Esse valor é um Czinho minúsculo. Que é exatamente esse valor aqui. Agora eu vou calcular a tensão corrigida. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho a equação inicial, que é o f' de x. E o meu x agora vai ser... Eu quero encontrar ela aqui para 0,2 polegada. O meu novo x corrigido vai ser 0,2 polegada mais c. Se eu tenho a equação original,
aqui 0,2 andando C para cá e subindo, eu vou ter meu ponto corrigido. Isso para a leitura de 0,2. Para a leitura de 0,5 a outra, a gente faz a mesma coisa. Não, acho que é 0,4. Pega 0,4, soma mais C, que é o valor encontrado aqui em 5, e vou jogar esse 0,4 mais C dentro da equação original da minha curva e vou encontrar aqui a leitura de 0,4 corrigida. Está aqui. É o valor dela. Então, calculou. Agora, com os valores corrigidos, eu vou calcular o ISC-CBR, dividindo eles pelo padrão lá da Califórnia. Vou pegar o máximo dos dois, finalizado o ensaio. Aí, como implementar isso no Excel já seria um outro vídeo, mas como esse aqui já está com 25 minutos, 26 minutos, vou deixar para vocês. E para os interessados também, já fazendo aqui o meu comercial, eu tenho uma planilha que está 100% automatizada, que eu posso passar para vocês depois. E obrigado a quem ficou até aqui. Se não tiver gostado do vídeo, como eu falei lá no começo, dê o dislike. Mas se gostou, dê o like. Comente, compartilhe com seus colegas de turma, com o pessoal que está estudando, quem está revisando também. Que é muito importante para o YouTube reconhecer que realmente esse é um vídeo, um conteúdo mais, assim, mais elaborado. Deu um trabalho de fazer. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem e comentem, deixem nos comentários se tem alguma dúvida, se estão com dificuldade. Se quiserem saber como fazer a planilha também, eu posso fazer um vídeo depois. E obrigado a quem ficou até aqui.